O Cineteatro de Almeirim recebeu a sessão de lançamento do livro de teatro Terra Velha, de José Manuel Sampaio, no passado dia 18 de fevereiro. O autor, José Manuel Sampaio, nasceu em Almeirim há 78 anos. É médico pediatra e exerceu vários cargos no Hospital de Torres Novas. Foi professor na Escola Superior de Enfermagem de Santarém e exerceu medicina na Guiné-Bissau, em Timor-Leste e Cabo Verde. José Manuel Sampaio é autor de vários livros, de poesia, de romance e estreia-se agora no teatro. Como nos conta nesta entrevista, a peça relata factos históricos vividos no Concelho de Almeirim em 1973, no final da ditadura. Trata-se da luta de 1000 rendeiros de casais velhos e gatinheiras em Almeirim. Uma luta em que José Manuel Sampaio participou, ajudando de forma clandestina os rendeiros e ceareiros que estavam a ser expoliados das terras que eles e os seus antepassados arrotearam desde o século XIX, transformando mato em pomares, vinhas e terras de cultivo, e que os donos das terras, anónimos, os queriam expoliar. Um problema que só se resolveu já nos anos 80 em democracia. Terra Velha, que está escrito em linguagem teatral, retrata um período em 73, 1973, que começa em junho de 1973 e vai até outubro de 73, na sua ação fundamental, mas depois que se continua pelo 25 de Abril e posteriormente ao 25 de Abril, até à sua resolução definitiva. O que estava aqui em causa era o espoliamento dos rendeiros da terra de uma região chamada Casais Velhos, Gatinheiras e Corelas Novas, uma área de 990 hectares com 1050 rendeiros que tinham desbravado terra de mato, baldios, desde os finais do século XIX. E houve várias gerações que desbravaram aquela terra de mato e a transformaram em pomares, em vinhas, em cereais, e transformou-se esse trabalho todo numa riqueza económica que sustentava as famílias dessas pessoas. Portanto, 1050 rendeiros que atingiriam com as suas famílias 4.000 a 5.000 pessoas. Era uma riqueza económica e muita gente vivia exclusivamente dessa terra, ou do produto que essa terra lhes dava. Em junho de 1973 aumentaram rendas incomportáveis, havia o projeto de os expoliarem, os donos da terra que ninguém conhecia, ninguém sabia quem eles eram, tinham os seus representantes locais, mas ninguém conhecia bem quem eram os donos da terra. A verdade é que as pessoas pagavam a renda, só que as rendas aumentaram de tal maneira que muita gente começou a abandonar. Em junho, que acabavam os primeiros contratos, 77 abandonaram a terra. Felizmente, a maioria acabaria o contrato em outubro de 73. Portanto, há um período entre junho e outubro de 73 que foi possível transformar uma revolta latente numa consciência de luta, numa consciência política do direito à terra. As pessoas sentiam que havia uma grande injustiça naquilo que estavam a fazer e alguns seguramente perderiam o pão do dia a dia. Foi aí realmente nesse período que eu tive alguma intervenção, de uma forma clandestina, naturalmente, reunindo com essas pessoas, fazendo muitas reuniões com elas e fazendo com que elas, do desânimo, começassem a acreditar que era possível fazer alguma coisa e não serem expoliadas da terra. Assim, após várias reuniões, feitas ali numa casa que fica ali na Rua do Pinhal, eu escrevi uma carta em nome dos rendeiros, uma carta dirigida ao presidente do Conselho
na altura, Conselho de Ministros, que era o professor Marcelo Caetano, com cópia para o Presidente da Câmara de Almeirim. Carta essa que não teve qualquer resposta, mas em nome dos rendeiros expunha a injustiça de que eles estavam a ser vítimas. Assinaram a carta mais de uma centena de rendeiros e não só com base nessa carta, e também porque chamei na altura jornalistas e vieram jornalistas trazidos por mim, primeiro, do Jornal República, que deram uma divulgação à carta e ao problema do rendeiros de Almeirim de primeira página. E depois, passado cerca de 2 semanas, veio na esteira dessa grande notícia, veio também o Diário Popular e fez igualmente uma grande reportagem com os rendeiros de Almeirim ameaçados, que levaram-nos à terra, viram as cepas cortadas, as casas destruídas, as cepas cortadas, daqueles que já tinham saído e que já eram terra de mato outra vez, levaram-nos à terra e mostraram. E o problema de Almeirim voltou a ser a primeira página no Diário Popular e transformou-se num problema nacional. Quer dizer, aquilo que era um problema local transformou-se num problema nacional. Nós estávamos num período realmente em que iria acontecer umas eleições de outubro de 73, em que a oposição democrática ia aparecer, era permitido, era a chamada Primavera Marcelista, em que se queria dar uma imagem, porque o país estava sendo isolado devido à guerra colonial na Europa, pelos Estados Unidos, pela América, etc. E, portanto, havia uma tentativa de dizer, pronto, aqui até se permite eleições. Podiam ser uma fachada, mas o espírito era esse. Portanto, chegámos a outubro, fizemos eleições. Eu, na altura, acabei por ser candidato distrital. Foi um dos temas que bati nesse período. O tema Casais Velhos Gatinheiras era batido em todas as sessões. Sessões essas estavam cheias de polícia política, estavam cheias de polícia cá fora, como foi o caso da sessão de Almeirim, em que estava aí a polícia no jardim, mas cá dentro estava muito mais polícia política. As sessões sempre vigiadas politicamente, mas a verdade é que se ia falando sempre nos casais velhos e gatinheiras. Não se podia falar na guerra colonial, embora também se falasse, mas os casais velhos e gatinheiras eram sempre falados. Bom, na verdade, depois chegámos ao final de outubro, realmente, pronto, o ambiente não era de repressão, por aquilo que eu disse da Primavera Marcelista. As coisas foram andando naqueles meses e depois aconteceu o 25 de Abril. E o 25 de Abril veio mudar tudo. A expoliação das terras deixou de estar na ordem do dia e começou a haver a tentativa de negociação com os rendeiros, entre os donos da terra e os rendeiros. Não é? E os donos da terra e os rendeiros. E assim foi, e assim a coisa andou até que foi nos anos 80 já, definitivamente através de um processo judicial longo, mas já com leis diferentes, com novas leis, em que o direito ao arrendamento e o direito às benfeitorias já era reconhecido, já estava na lei, coisa que antes não acontecia, e tudo isso, portanto, e com a intervenção também da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores, tudo isso jogou a favor dos rendeiros, e a verdade é que eles não foram embora, e puderam depois adquirir as suas terras, comprar as terras, arrendá-las, mas a verdade é que ainda hoje lá estão os descendentes. Porquê é que eu faço isto em forma de teatro e não faço isto em forma de romance ou em forma de documentário, qualquer coisa? Porque queria que fosse o povo, de facto, de Almeirim, os rendeiros, que depois junto ceareiros, também na peça, junto a operários agrícolas, o mundo rural, junto ao mundo rural, e queria que eles fossem, evidentemente, digamos, os protagonistas principais, porque são eles os protagonistas principais. E que, feito de outra maneira, podia eu aparecer como alguma figura que enfim,
que fosse principal, mas não, quer dizer, na peça de teatro eu sou apenas uma pessoa que aparece, com outro nome, mas que são eles os protagonistas da cena. E espero que um dia esta peça seja representada e que as pessoas vejam os verdadeiros protagonistas da peça de teatro Terra Velha.